do dia de hoje. Nossa enquete do dia de ontem aqui, a gente pediu para você o seguinte: qual a sua opinião sobre a resolução que pune os parlamentares brigões? Está rolando ali na Câmara dos Deputados uma resolução que visa endurecer a situação contra os deputados, chamados deputados brigões, aqueles que ficam aí brigando, enfim, aconteceram umas situações lamentáveis aí nos corredores da Câmara dos Deputados ou no próprio plenário da Câmara dos Deputados. Enfim, já existe, né, um conselho de ética, já existe um código de ética também. Os deputados vivem criando mais legislação para discutir o assunto, ao invés de cumprir aquilo que já se tem, cumprir aquilo que não precisa nem estar escrito, né? Que é ter aí uma boa convivência, uma situação onde que no campo das ideias se discuta, no campo das ideias, dos argumentos, e saia-se dessa polarização que beira a questão física, inclusive. Então, ontem as pessoas responderam o seguinte: deveria ser aplicado nos estados e nos municípios também, porque acaba não sendo muito diferente, né, nos estados e nos municípios. 68,3% votaram nessa opção. Concordam com a resolução que pune os parlamentares brigões? 18,3%. Então, somando os dois aqui, a gente tem um percentual aí de 86% e quase 84%. E temos quase 87%, desculpe, e 13% dizendo que não concordam com essa resolução que pune aí os parlamentares brigões. Obrigado para você que participou da nossa enquete do dia de ontem. A nossa enquete de hoje está repercutindo aqui a questão das placas Mercosul. A CCJ do Senado aprovou o projeto de autoria do senador catarinense Esperidião Amin, que restabelece a informação sobre o município e o estado de registro das placas veiculares. O projeto de lei não obriga a substituir as placas atuais, as placas Mercosul. Elas poderão continuar circulando. Então a gente está pedindo aqui qual a sua opinião sobre as placas, né? Sobre as placas de veículos voltarem a terem a informação da cidade e do estado de registro. Aí tem algumas opções, duas opções para você: não concordo, prefiro a placa Mercosul atual, ou concordo, foi um erro, inclusive, a aplicação das placas Mercosul aí sem a nominação da cidade e do estado. Daqui a pouquinho essa enquete estará aí disponível para você votar e participar no dia de hoje também da nossa programação através da nossa enquete. Enquanto isso, nós prosseguimos aqui com o Repórter Cultura, falando do alistamento militar obrigatório. Nós estamos aí na reta final para o alistamento militar 2024. E os jovens que completam 18 anos em 2024, então tem até o próximo dia 30 aí para fazer o seu alistamento através do site. Vale destacar que não é necessário esperar para o aniversário, né, para se alistar. E falando nisso, falando em alistamento militar, nós temos aqui também, né, quem falou um pouquinho mais pra gente sobre essa situação foi o próprio João Pizeta, né, ali da nossa junta militar aqui de Timbó. E nós vamos repassar para você então a fala aí do Pizeta, né, que ele trouxe pra gente. Vamos pegando aqui só um minutinho para você. Então vamos nessa com a palavra, João Pizeta, da nossa junta militar. Aqui é o secretário da Junta de Serviço Militar de Timbó, João Marcelo Pizeta. Estamos na reta final para o alistamento militar 2024. Você que nasceu entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2006, ainda que não tenha completado 18 anos, faça o seu alistamento online até o dia 30 de junho pelo site alistamento.eb.mil.br. Crie ou acesse a sua conta GovBR, preencha todos os dados e certifique-se da mensagem final que comprova o seu alistamento. A partir de 1º de agosto, compareça à Junta de Serviço Militar, no Simplifica Timbó, das 8 às 12 e das 14 às 17 horas,
para emitir a taxa e solicitar o seu certificado de dispensa. Fique em dia com a sua situação militar e exerça a sua cidadania. A todos, um forte abraço. Esse foi então o João Marcelo Pizeta, com aí as informações pertinentes, nosso secretário da Junta Militar de Timbó, com as informações a respeito então do alistamento militar até o dia 30 de junho. Tem aí a obrigatoriedade, então fique atento ao prazo. O Centro de Hidratação e Atendimento à Dengue, localizado lá no bairro Tapajós, em Indaial, irá funcionar somente até hoje, dia 14 de junho. Após a data, será desativado devido ao declínio nos atendimentos. A gente previa isso, esperava por isso, que com a chegada do frio, né? Apesar que a gente teve lá agora 17 dias atrás, um período aí de dias mais frios e agora esse veranico novamente, mas ainda assim os casos realmente lá em Indaial ao menos estão declinando em termos de número e o atendimento do Centro de Hidratação e Atendimento à Dengue será desativado a partir de hoje. Pacientes que apresentarem sintomas compatíveis com dengue deverão buscar atendimento nas unidades de saúde. Em caso de agravamento, como sangramento, dor abdominal intensa, vômitos persistentes, desmaios e dificuldade respiratória, a orientação será procurar o Hospital Beatriz Ramos. Portanto, você que é de Indaial, preste atenção nessa informação de que o Centro de Hidratação e Atendimento à Dengue deixa de funcionar hoje e aí com sintomas mais sérios deve ser buscado aí o Hospital Beatriz Ramos e os sintomas leves os postos de saúde. E um novo centro de distribuição da Shopee é inaugurado em Santa Catarina. A Shopee é um marketplace que conecta vendedores, consumidores e grandes marcas. Inaugurou um novo centro de distribuição em Santa Catarina, localizado em Tubarão. O novo espaço funciona no modelo de última milha, pelo qual as mercadorias passam para serem roteirizadas e encaminhadas para os compradores. Este é o 7º galpão da Shopee no estado. Os outros estão localizados em Blumenau, Chapecó, Criciúma, Florianópolis, Itajaí e Joinville. Além de facilitar a eficiência logística, o novo centro em Tubarão também pode ser uma nova oportunidade econômica para a região, gerando empregos e fortalecendo a infraestrutura comercial local. A Shopee é o marketplace, você já deve conhecer também, como o local onde se compram bugigangas aí, né, pela internet, bolsinhas, roupas, enfim. Tudo pela Shopee. Foi lançado em 2015 em Singapura e a Shopee chegou ao Brasil em 2019. Atualmente aí conta com uma equipe de mais de 10 mil funcionários. Parece aí que está seguindo o mesmo modelo do Mercado Livre, né? Que também tem várias bases logísticas aí pelo Brasil. O problema da Shopee é que agora passa a ser taxado, né? Como é que o ministro Taxad, como é apelidado o Haddad, com essa resolução aí de compras de até $50 também serem taxadas aí na Shopee, a gente vê que de repente pode acontecer dessas compras diminuírem no seu volume. A Shopee vinha investindo aqui no Brasil, veja que em nível mundial mais de 10 mil funcionários, mas vinha investindo aqui no Brasil, só aqui em Santa Catarina, Blumenau, Chapecó, Criciúma, Florianópolis, Itajaí, Joinville e agora também em Tubarão, mais um centro logístico. Agora resta saber que se a partir dessa nova resolução, que taxa as compras também até $50, se a Shopee continuar crescendo ou se ela vai diminuir o seu tamanho, com a provável diminuição também no volume de compras desta plataforma aí de compra e venda. E falando em Shopee, falando em dólar, o dólar recua, e falando em Haddad também, né? O dólar recua a R$ 5,36 após o ministro Haddad falar em corte de gastos, aquilo que a gente falava lá no começo da nossa programação. Ele só falou em corte de gastos, o dólar já deu uma arrefecida. Imagina se eles começarem realmente a praticar o corte de gastos. O dólar deu um alívio após o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falar sobre um possível corte de gastos. Sobre esse corte de gastos já se fala desde o início do governo, com redução de privilégios e super salários da máquina pública.
A moeda americana recuou 0,63 pontos percentuais e fechou a R$ 5,36. O dólar chegou a bater na quarta-feira, 5,43, fechando um pouco abaixo do patamar de 5,40. Segundo o Cristiano Quartaroli, economista do Ouribank, as falas do ministro trazem um certo alívio para o mercado. Na quarta-feira, o mercado chegou a questionar a permanência ou não do ministro. Se isso acontecerá ou não, nós não sabemos, mas traz um alívio momentâneo em relação ao quadro fiscal. Então a gente conversava sobre isso ontem, né, com aquele especialista em Bolsa de Valores ali de Balneário Camboriú, que estava conversando sobre como a questão política impacta na questão da Bolsa de Valores e também aqui na questão do dólar automaticamente. Então o mercado ali estava ouriçado essa semana, quarta-feira e ontem especialmente, inclusive com havia a possibilidade, inclusive se comentava se o Haddad iria permanecer ou não à frente do Ministério da Economia no Brasil. E aí, com a saída dele, vejam só onde a gente chega. A gente hoje tem que torcer para o Haddad ficar, porque se ele sai, Mercadante estaria sendo cotado para substituir o Haddad. Mercadante que tem aí já uma atitude, comportamento mais heterodoxo, é um petista de carteirinha, enfim, que poderia trazer, se já está ruim com o Haddad, imagina com o Mercadante à frente do Ministério da Economia. Então, parece que as coisas foram ajeitadas. Precisou, inclusive, o presidente Lula falar sobre a permanência, o apoio ao ministro Haddad, enfim, porque estava havendo fogo amigo. Dentro do próprio PT, estavam bombardeando aí o ministro Haddad. Mas parece que as coisas agora deram uma arrefecida, voltou uma certa normalidade depois que o Haddad falou em corte de gasto, em corte de super salários, em ajeitar aí a máquina pública. É lógico que ele só falou isso. Quando eles vão começar a fazer, e se o presidente Lula, que todo mundo sabe que é contra o corte de gasto, vai aprovar tais medidas, aí já são outros 500. Vamos lá, Moraes afirma estar reconfortado por não ser mais o único comunista do STF, que disse aí o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que afirmou aí na última quarta-feira que a corte vive um momento socialista, que o reconforta, já que ele era considerado o único comunista do colegiado. A declaração foi feita durante o julgamento do plenário da ação, que discute a correção do FGTS, decidindo que os saldos devem ser corrigidos pela inflação. Aí aqui nas palavras do Moraes, aproveitando o ministro Edson Fachin, esse momento socialista do plenário, eu, depois de muito tempo sendo chamado de único comunista da corte, hoje me sinto reconfortado aqui com esse momento socialista do Supremo Tribunal Federal, disse Moraes durante a sessão, tirando um sarro, é claro, né? Um sarrinho que eles gostam aí com a população. Muito bem, sabe que está sendo transmitido ao vivo aí pela TV Justiça, sabe que a mídia e as redes sociais vão fazer os recortes, eles aproveitam então para mandar os seus recados aí também. Então ele estava feliz que já não era o único comunista lá do Supremo Tribunal Federal. Claro que em tom jocoso, em tom de brincadeira, em tom de tirar sarro realmente de quem estivesse ouvindo e que iria certamente ouvir através de recortes jogados aí nas plataformas digitais. Agora, falando em recorte para a plataforma digital, gente, eu preciso compartilhar com você, eu precisei compartilhar e preciso compartilhar com você o que esse comentarista, presta atenção no argumento que tentou criar esse comentarista da Globo aqui sobre a questão do aborto. A gente falava ontem, se acompanhou Política com Pimenta, que está tramitando um projeto de lei que quer proibir que o aborto seja feito a partir da 22ª semana de gestação, mesmo em casos de estupro,
O aborto é permitido, né, desde que seja por estupro até a 22ª semana. A partir daí já existia uma norma do Conselho Federal de Medicina que proibia isso para médicos, enfim, até com punição, e o Supremo Tribunal Federal derrubou essa regra aí do Conselho Federal de Medicina. E o que os deputados estão tramitando é uma lei agora para julgar isso, né? Para alinhar essa situação, para definir claramente essa situação, a partir da 22ª semana. Então, até ali, a pessoa tem tempo, né, de fazer, então, no caso de estupro, de fazer o aborto, que é permitido em lei nesse caso. Mas o que se quer, então, a partir da 22ª semana, não permitir mais o aborto. Mas veja o argumento que esse camarada tentou criar. Veja se você entende. O estuprador, ele está sendo incentivado a caçar mulheres em período fértil, ter um filho, porque se ela é condenada, ela vai ter a pena maior. E aí eu vou dar um passo a mais. Ele pode até pedir a guarda dessa criança, porque como é que vai deixar com uma homicida? Como é que vai deixar com a mãe presa? Então ele fica com essa criança, inclusive para poder abusar dessa criança. É disso que o projeto de lei da bancada evangélica está tratando. É um absurdo tão grande e é fácil você entender e explicar isso. Por isso que eu chamo de PL do estuprador. Pois é, vamos lá. Vamos ver se eu entendi o que o camarada quis dizer. Ele quis dizer que que agora os estupradores vão procurar a mulher em período fértil para estuprar, porque daí se a mulher fizer o aborto, ela vai presa. E aí o estuprador, inclusive, vai ficar com a guarda da criança que foi abortada para estuprar e abusar sexualmente da criança que foi abortada, porque a mãe está presa. Você entendeu? Entendeu isso? Joga de novo, Roger. Se o pessoal não prestou atenção, joga de novo a fala desse camarada. O estuprador, ele está sendo incentivado a caçar mulheres em período fértil, ter um filho, porque se ela é condenada, ela vai ter a pena maior. E aí eu vou dar um passo a mais. Ele pode até pedir a guarda dessa criança, porque como é que vai deixar com uma homicida? Como é que vai deixar com a mãe presa? Então ele fica com essa criança, inclusive para poder abusar dessa criança. É disso que o projeto de lei da bancada evangélica está tratando. É um absurdo. Pois é um absurdo que esse cara está falando, gente. Tentando defender o aborto, criou um imbróglio ali no argumento dele, dizendo que o estuprador vai começar a estuprar a mulher, porque depois, se ela fizer o aborto, ela vai presa e ele ainda vai pedir a guarda. Não dá para entender a falta de bom senso e a falta de inteligência, né, dessas pessoas. E achando que talvez o povo também seja que nem eles, com falta de inteligência tamanha, né? Eu acho que o pessoal que agendou a entrevista com ele deve ter se arrependido um pouco. Mas ele é comentarista, né? Ele é comentarista direto, não foi uma entrevista específica, né? Certo. Ele é um comentarista que faz participações direto ali na Globo. Olha, são 7h mais 20. Com essa matéria, a gente vai encerrando aqui o nosso giro de informação para você nessa manhã de sexta-feira. Panificadora Herbroto, mais de 30 anos de história. Herbroto é o lugar perfeito para aquele cafezinho com variadas delícias, doces e salgados. E o pão francês mais gostoso da cidade, na promoção todos os dias, das 17 às 19 horas, pãozinho quentinho por R$ 6,50 o quilo. Panificadora Herbroto, horário de atendimento, segunda a sexta-feira, das 6h30 às 19 horas, sábados das 7 às 13 horas, domingos e feriados das 8 às 12 horas. Panificadora Herbroto.